Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, o professor já está aqui com a mão na massa e a aula de hoje é simplesmente para mostrar para vocês como fazer o lago nessa paisagem aqui que eu já adiantei bastante e deixei exclusivamente para vocês essa videoaula do lago. Como vocês podem ver, eu estou fazendo as pinceladas aqui na vertical. Eu utilizei aqui o amarelo de cádmio claro, branco e também o verde inglês. Agora eu vou jogar um pouquinho do alaranjado, porque eu tenho os reflexos alaranjados e olha, sempre com a pincelada na vertical. Ah, professor, mas a água não é na horizontal? Daqui a pouco vocês vão entender por que nós temos que fazer toda essa parte aqui das pinceladas na vertical. O professor sempre buga um pouquinho quando vai falar vertical ou horizontal. Já comentei isso aqui, né? Ó, bem nuance mesmo, galera, seguindo mais ou menos as referências ali de cima, um pouco mais de verde inglês. E eu vou puxando até aqui, porque aqui, ó, nessa parte, eu vou fazer o reflexo do céu. Então, aqui é mais o reflexo da vegetação. Então, eu venho aqui, eu clareei bastante ali, né, por causa da entrada de luz. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui no meu pincel e vou seguir com mais pinceladas. Nesse momento, a pincelada ela é na vertical, porque eu quero puxar umas nuances ali em acordo com a vegetação lá na parte de cima. Depois eu farei as pinceladas na vertical, na horizontal, perdão, para vocês entenderem como que dá o efeito da água rapidinho. Então, ó, continuando, pincel bem retinho, tá? Vou puxando aqui também. Importante, tá? Variar bastante os tons aqui, porque na hora que eu fizer as pinceladas na horizontal, aí vai ficar bem bacana. Aqui eu tenho que me atentar, porque eu tenho um elemento bem colorido aqui e também um reflexo da casinha. Até deixei marcadinho aqui para eu fazer. Então eu vou chegar aqui perto e vou fazendo isso, ó. Agora eu vou jogar um pouco de amarelo indiano também. Então aqui, para vocês terem uma ideia, essa parte mais clara, amarelo de cádmio claro, verde inglês e branco. Aqui eu já joguei um pouco de verde oriental com verde inglês e agora estou jogando um pouquinho de amarelo indiano. Amarelo indiano é uma cor bem transparente, né? Fica bem bacana. Ó, vou jogar umas nuances de amarelo aqui também. E sempre nesse sentido, pincel retinho. A Zoe acabou de espirrar atrás de mim aqui. E Zoe, como gosta de participar dos meus vídeos, viu? Mas vamos lá. Para quem não conhece, quem está chegando agora, a Zoe é a minha cachorrinha, o meu pet, o meu animalzinho de estimação, a minha companheira, enfim. Minha companheirinha aqui nos vídeos. E eu acabei de dar uma derrapada também aqui no banquinho. Hoje tá uma beleza. O professor tá com a corda toda hoje, hein? Ó, variando os tons, alaranjado também, porque eu tenho elemento alaranjado aqui. Tudo na vertical. Aqui eu vou fazer uma moita colorida depois para equilibrar com essa árvore colorida que eu fiz aqui, tá, galera? Ó, aqui eu já vou puxar também um pouco mais o alaranjado com o verde, que é a cor que tá ali, ó. Tá vendo? Aqui assim. Aí eu vou jogar um verde aqui embaixo. Vamos pegar mais verde inglês. Ó como eu vou preenchendo rapidinho, tá vendo? Ah, detalhe, eu vou diluindo a tinta, tá? Eu vou sentindo a tinta e deixando ela diluidinha aí para eu poder ir trabalhando. Agora eu tô pegando o verde inglês, só que não pode diluir muito também, tá, galera? Ó, o necessário para escorrer na tela. Não deixa chegar muito diluidona, não. E aqui eu já vou dar um arrematezinho. Agora eu vou jogar uma nuance um pouco mais escura de verde aqui, ó, para fazer uma emenda. Eu não posso vir com ele para cá, só aqui, ó, para fazer uma emenda de vegetação depois. Beleza. Deixa eu dar umas incertas aqui. Selada de baixo para cima, mas tudo na vertical. Aqui também. Eu vou puxar uma aleatória. Bem bacana, né? Agora vamos aqui
Deixa eu só puxar um pouco mais. Vamos aqui misturar agora o magenta com o branco, que foi a cor que eu utilizei ali na nossa árvore colorida. Aí eu vou trocar de pincel, não vou limpar o pincel nesse momento, porque eu quero dar um pouco mais de agilidade no vídeo. Então eu não vou limpar o pincel e eu vou agora pegar aqui o magenta e o branco e vou fazer ali a cor mais ou menos que eu cheguei ali na árvore. E foi uma cor bem clara, né? Um rosa bem claro. Deixa eu misturar aqui, venho para cá e isso aí. Venho com ele aqui, ó. Tô tomando cuidado para não pegar ali no verde, né? Para não contaminar, mas daqui a pouco ele vai ter que encostar ali no verde, ó. Então eu faço isso aqui. Agora eu limpo o pincel. Vou jogar umas nuances um pouco mais escuras aqui. Mas vocês vão entender depois o efeito que isso dá na tela. Eu não preciso fazer exatamente como está ali. Esse é um reflexo. Eu não preciso fazer exatamente igual, né? Existem alguns reflexos quando o mar é límpido. O lago é límpido, tal. O reflexo é igual ao desenho. Nesse caso aqui não. É uma coisa figurativa. É um quadro figurativo. É uma paisagem que eu tirei da minha cabeça, enfim. Então eu dou o formato que eu pretendo ali para ela. Beleza? Agora eu vou limpar o pincelzinho que eu estava utilizando ali e vou puxar um reflexo da casa. Primeiro eu vou fazer o seguinte, pegar o branco. Vocês podem ver que aqui, ó, ela tem um pouquinho de azul. Então eu vou pôr um pouquinho de azul aqui no branco e vou puxar o reflexo aqui, ó. Tá? Ah, professor, vai fazer o telhadinho? Não. Só vou puxar o reflexo da parede ali. Como se ele tivesse esticadinho ali. Aqui. Como eu já fiz a vegetação aqui, ele vai acabar encostando, mas depois eu faço esses arremates. Olha que bacana. Umas nuancezinhas ali que acabaram contaminando. Aqui eu jogo umas ao contrário. Um pouquinho de rosa perdido aqui. Beleza. E eu tenho também, pegar um outro pincelzinho pequenininho aqui. Vou misturar um pouco do azul com azul ultramar com alizarim, que eu vou fazer aqui o reflexo das janelinhas e também da porta. Casinha bem interiorana ali, né? Vamos lá. Misturar aqui vai dar mais ou menos um violeta bem escuro, o carmim com azul ultramar. Então eu venho aqui e faço isso, mais ou menos na mesma direção. Acabou ficando bem azul. Deixa eu misturar mais aqui para ele ficar mais escuro. Isso. E agora subindo aqui, ó. Aqui mais ou menos. Opa! Beleza. Depois eu acerto ele aqui no pincel na horizontal. E agora nós vamos começar a parte legal, onde o efeito dessa miscelânea de cores que eu fiz aqui começa a surgir. Eu venho com o pincel aqui, ó, e vou fazendo isso, ó. Mão bem leve, tá? Bem leve. E vou puxando o efeito aqui, ó. Olha o efeito como ele vai surgindo ali da água, tá vendo? Ó, bem leve. Bem leve. E venho puxando. Vou integrando ali uma parte com a outra. Olha que legal, galera. Olha como o efeito vai surgindo. Tá vendo? Porque é bom deixar separado algumas cores. Deixa o professor se ajeitar aqui. Porque eu faço um malabarismo para gravar aqui. Mas ó que bacana, ó. Olha como o efeito vai ficando bem legal, tá vendo? A casinha ficou meio borradinha ali, depois eu vou acertá-la. Vou jogar um pouco mais de rosa ali.
para ficar mais legal. Isso me permite, tá? Essa técnica me permite fazer alguns acertos aí ao longo do processo. Essa é a primeira etapa, já para dar o efeito ali do lago, tá vendo? Agora eu vou fazer alguns arremates em acordo com o que eu achar necessário. Onde eu tenho que jogar um pouco mais de luz, eu vou jogar um pouco mais de luz e de novo eu vou fazer esse mesmo processo. Então nesse primeiro momento, eu só quis dar esse formato. Agora eu jogo um pouco mais de luz em alguns pontos e faço novamente o mesmo processo. Que nem eu vou pegar o branco agora aqui, deixa eu pegar até um pincel menor. Professor bagunça tudo na hora de gravar. Ao invés de ele deixar tudo bonitinho, para ele já ir gravando e pegando os pincéizinhos na mão, não, o professor vai e bagunça tudo. Ó, vou vir com o branco puro, lembrando que esse fundo vocês acabaram de ver, tá bem molhado, e faço um degradê aqui, ó. Acertar a pincelada aqui, e o que pegar em cima da grama aqui, depois eu acerto também. Porque ali é onde está vindo a maior incidência de luz, né? A luz está vindo aqui, ó, nesse sentido. Então agora eu venho fazendo isso, ó. Puxo aqui. Tá vendo? E vou fazer o degradê aqui, ó. Eu não posso, ó, de leve. Alguns focos aqui de branco também. Beleza. Agora eu vou vir aqui com mais alaranjado, um pouco mais forte. Um pouco mais de branco aqui também. Eu vou dar uma luz aqui, ó, para ficar legal. Já que a luz está vindo aqui, né? Vou puxar uma luz aqui também, vai ficar bem bacana. Vou jogar um pouco mais aqui na ponta alaranjado. Show, né, galera? Como o efeito muda, né? Aqui, para fazer a integração aqui entre as duas cores, agora eu estou usando o amarelo indiano, ó. Olha que bacana. Trabalhando bem na boa, sem pressa e sem medo de ser feliz, que é o mais importante. Agora eu vou voltar, limpar o pincel. Agora eu vou ter que limpar o pincel. Não vai ter jeito. Para eu dar mais umas nuances aqui legais na casinha. Peguei o magenta com o branco. Agora eu vou pegar bastante branco com magenta aqui. E vou vir aqui e dar mais alguns toques aqui, ó. Até mais ou menos por cima aqui da própria casinha. Vai ficar o reflexo ali. Pegar mais branco também, agora branco puro. Pegar outro pincelzinho com o branco puro. Vamos lá. Para dar o reflexo aqui, ó. De novo branco. Vamos deixar bem marcado aqui, ó. Só de leve aqui. Marcar a porta. Beleza. E vamos novamente fazer o mesmo processo que fizemos agora há pouco, com o pincel na horizontal. Mais uma vez, agora as nuances ali estão mais fortes, mais marcadas, né? Reflexo de leve da casinha. Aqui também. Tá vendo, galera? Tudo na vertical primeiro e depois na horizontal. E vamos obtendo o efeito. Deixa a mão bem reta, tá? Quando você perceber que tá ficando um pouquinho torto, acerta a mão. Não deixa torto, não. Olha que bacana esse reflexo. E rápido, né? Vocês veem que não é um processo demorado. É um processo rápido. Requer um pouco de técnica, né?
Tem que começar a entender os reflexos ali, as cores, né? Obedecendo o padrão das cores que está acima da vegetação, mas de leve dá para ir deixando o reflexo ali bem tranquilo. Eu me atrapalhei um pouco aqui na casinha, hein? Tô apanhando aqui um pouquinho, hein? Eu quis fazer mais rápido, mas tranquilo. Vamos jogar mais branco lá. É bom que vocês veem que dá para ir acertando. Aí. Agora eu vou deixar a mão bem leve aqui, que eu não quero forçar muito a barra aqui não. Ó, bem de leve mesmo. Vou deixar assim, ó. Bem solto. Bem leve, a mão bem leve. Pronto. Acertamos ali o reflexo da casinha no lago. E agora nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Que é justamente o reflexo do céu. Para isso eu vou limpar esse pincelzinho que eu estou usando. Vocês podem ver que eu não altero muitos pincéis. E eu vou jogar o azul ultramar, já coloquei aqui. Com o azul me rondando aqui. Vou misturar com o branco. Vou obter mais ou menos o tom do azul ali do céu. E vou jogar aqui, ó. Só que aqui eu já não vou me preocupar em trabalhar na horizontal ou na vertical. Eu vou me preocupar em trabalhar nesse momento o reflexo do céu. Aqui é diferente, tá? Aqui é mais uma cópia do reflexo que está ali na parte de cima. Eu não vou virar a tela. Quando chega aqui perto, ó, eu encosto, mas eu não contamino muito, tá? Para as tintas ainda não se fundirem. Eu vou fazer isso depois. Então eu dou uma manchada aqui de azul, que seria lá a parte de cima. Agora eu vou limpar esse pincel e vou entrar com o branco, que é para simular a nuvem ali, tá? Deixa eu dar uma espalhadinha legal aqui para não ficar muito marcado. Beleza, vamos limpar o pincel. Olha que legal, ficou já a entradinha de luz aqui. Já ficou ali o reflexo da casinha. Depois nós vamos trabalhar por cima disso a parte da água que está batendo no barranco. Aí a gente vai fazer as águas aqui. Mas agora, na sequência, vamos continuar ali no céu. Show, hein? Uma aula exclusiva de como fazer um lago de maneira rápida e bem prática para vocês. Aqui eu vou entrando como se fosse aquela nuvem maior ali, ó. Não precisa estar exatamente igual, eu não estou me preocupando com isso nesse momento. É só mesmo para simular o reflexo aqui na água, tá? Mesmo porque eu não tenho a necessidade de fazer uma cópia fiel das nuvens ali. O reflexo está um pouquinho distorcido na água mesmo, então não tem essa necessidade, tá? Aqui eu vou jogar um pouco de azul. Aqui também. E aqui, ó, eu já vou começar a fazer isso daqui, ó. De leve, agora, eu já vou intercalar essas duas partes aqui, ó. Bem leve minha mão, hein, galera? Bem leve, muito leve. Olha lá, que bacana. Como já vai surgindo o reflexo ali na água. Agora eu vou deixar umas pinceladas um pouco mais vigorosas aqui na ponta, ó, para fazer justamente uma integração, mas ao mesmo tempo bem suave, à medida que eu caminho para o meio ali, para não contaminar muito essa parte aqui do meio, tá? Agora nós já temos um reflexo ali feito. Dar uma limpadinha nos pincéis aqui. E vamos caminhar para as próximas etapas aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho bacana. Como sempre, o professor não deixa os pincéis à mão. Coisa de artista, né? Poderia ser um pouquinho mais organizado, né? Mas
Professor, não é lá essas coisas na organização na hora de pintar. Para outras coisas eu sou organizadinho, sim. Agora, para pintar, o professor gosta de uma muvuca, viu? Ó, eu vou dando pinceladas aqui na horizontal, tá vendo? Eu vou limpando o pincel, aí eu pego a tinta de novo, azul, ó, com o branco, e vou fazendo isso aqui, ó. Pequenas marcas, tá vendo? Toda vez que eu tô pegando a tinta aqui, eu tô limpando o pincel antes, tá? Ó, venho pra cá, aí eu vejo que já tá contaminando muito, tiro, limpo o pincel, misturo de novo o branco com o azul. Tem que ter bastante calma, tá, galera? Para não passar o carro na frente dos bois aqui, ó. Puxa, ó, vou intercalando, ó. Beleza? Passo de novo, limpo o pincelzinho e assim sucessivamente. Ó. Olha que legal. Que efeito bacana que vai surgindo na tela, né? Vou pegar mais papel aqui para limpar. Ó, eu vou tirar essas marcas que estão aqui, quer ver? Eu vou pegar o branco, que ali é branco, né? Então, vou seguir o padrão, ó. Ó, eu suavizo a marca agora, ó. Tá vendo? Ó. E assim vai. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas o efeito é bem satisfatório. Entendeu? Bem legal. Ó, deixa eu invadir um pouco o amarelo ali também. Como se fosse o reflexo mesmo do céu, né? Fazendo esse efeito aqui com a água. Ó, agora pequenas pinceladas um pouco mais soltas aqui. Agora eu já estou dando uma viajadinha, tá? Ó, esticando mais. Tá vendo? Agora dando mais naturalidade na obra aqui. Ó, eu vou tirando a tinta com o pincel, ó, e transferindo de um lado para o outro. Todo torto aqui, para poder não entrar na frente da câmera. Ai, ai. Quando eu gravo lá no Venel é diferente. Eu coloco a câmera mais longe, aqui eu não sei porque eu tenho mania de colocar a câmera mais perto. Coisas de Eduardo Messeneiro. Qualidades e defeitos que eu vou deixando aqui registrado para vocês. Deixa eu agora jogar um pouquinho mais aqui, ó, de cor clara. Isso. Olha que bacana. Galera, que efeito bacana que a gente está conseguindo aqui, ó. Que show de bola. Eu não tinha falado de show de bola até agora, hein? Bacana, né? Efeito legal, bem discreto. Vou pegar um pouquinho de branco puro agora também aqui, ó. Vou vir aqui em cima, ó, e pá, ó, puxando aqui. Ah, professor, não dava para fazer tudo desse jeito desde o início? Lógico que não, né? Como que a gente ia conseguir esse efeito aqui, ó? Então, primeiro pinceladas na vertical, depois na horizontal, e agora a parte mais gostosa, que é uma parte de arremates, né? Ó, olha que legal. Vou entrar com um pouco mais de luz vindo daqui também. Aqui. Show, hein? Show, show, show. Vou pegar um pouco de magenta com branco. Buguei para falar a mistura. Mais claro aqui. Para cá. Magenta com branco de novo. E aqui. Bonitinho. Bonitinho, bem arrumadinho. Deixa eu ver para onde nós iremos agora. Mais um pouquinho de branco aqui. Tcharam. Daqui a pouco nós vamos entrar com as aguinhas aqui, ó. As aguinhas é legal, hein? O professor fica inventando um monte de palavra nova aqui. Opa! Escapou a mãozinha, né? Vamos acertar aqui. Isso, garoto.
Olha que bacana, pessoal. Como eu gosto de gravar esses vídeos para vocês. Como eu gosto de interagir, mesmo que à distância, a gente só conversa lá no chat. Fala nisso, agradeço a todos que vêm ali, tecendo comentários ali, tanto nos meus vídeos, quanto nos vídeos do Marcos Venelli, a galera que está nos ajudando, compartilhando o nosso conteúdo, e também, o mais importante de todos, se inscrevendo no canal. Isso fortalece, eu já falei, bastante a nossa presença aqui no YouTube. E quanto mais, melhor. Galera, agora é o seguinte, eu vou fazer a água. Peguei um pincelzinho chato, mais compridinho, né? E vou começar a fazer esses arrematezinhos aqui, ó. Deixa eu pegar bastante o branco aqui. Agora é a hora que vai ganhar mais efeito ainda o nosso quadrinho aqui, tá? Aqui, bem de leve. Puxa uma aguinha pra cá. Mãozinha bem leve também. Pra cá. Prende um pouquinho a respiração às vezes. Agora eu vou dar uns efeitos aqui um pouco diferentes. Aqui, ó, quando tá na sombra, eu vou jogar mais azul. Ali eu tô jogando branco puro. Agora aqui já não, ó. Eu vou misturar o branco com o azul ultramar. Deixa eu deixar o pincel. E ó, aqui. E venho fazendo isso daqui, ó. Os efeitos aí um pouco diferentes de água aqui, porque a água tá mais à sombra aqui, né? Olha que bacana que vai ficando. Essas nuances de azul também, tá vendo? Pois eu posso jogar um pouquinho de branco por cima, se eu quiser, tá? Não tem problema nenhum. Só não posso clarear muito. Vou clarear em alguns pontos específicos. Aqui também. Porque se eu não fizer essas coisas, daqui a pouco eu também vou dar uns retoques aqui no barranco. Se eu não fizer isso, a coisa fica morrendo ali seca, que nem quando eu falo para vocês, olha, pinta a paisagem, tem que fazer com que a vegetação encontre o solo e penetre no solo. Aqui é a mesma coisa, tá? Tá um fundido no outro. Então tem que fazer essa junção aqui, ó. Beleza? Vamos deixar a mãozinha mais leve aqui também. E obtendo o efeito desejado. Agora vamos lá. Continuando aqui. Eu vou pegar agora o Steel de Grain Pardo, que é uma tinta coringa aqui, que ela é uma tinta, é um marrom bem transparente, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu joguei o branco? Joguei. Só que aí eu vou fazer isso daqui, ó, para meio que integrar o barranco com o restante da água ali. Eu tenho que fazer com que o barranco esteja integrado também. Olha, vou trabalhando aqui com o Steel e vou puxar algumas nuances ali. Aqui estava mais escuro. Depois dá-lhe branco de novo aí para fazer o encontro da parte do rio ali, né? Pegar aqui novamente e fazer essa integração aqui, ó. Vai deixar o barranco integrado ali com a água. Você vê que eu ponho tinta, coloco a tinta, é assim que funciona, tá? Por quê? Porque eu já estava com essa parte, na verdade, também seca, né? Então, eu tenho que fazer agora com que ela entre dentro do rio também. Então, não adianta só eu jogar, eu tenho que fazer com que ela penetre no rio ali, né? E como ela estava seca, eu não consegui fundir uma na outra. E agora eu preciso fazer isso.
Por isso que eu estou fazendo essa integração aqui com o estilo de grain pardo e misturando um pouquinho de azul ultramar nele, tá? Porque senão não precisaria. De repente, se eu tivesse com o fundo do barranco ali molhado, ficaria até mais fácil para mim. Mas, como não está, eu preciso fazer essa integração aqui, ó. Beleza? Show. Aí, ok. Agora lá na ponta, lá em cima, vamos jogar mais amarelo de cádmio claro. Pegar agora o pincelzinho aqui. E tudo isso daqui, galera, precisa ser feito sempre com muita calma. O professor está fazendo de uma maneira mais rápida aqui para poder demonstrar para vocês. Porém, vocês, quando forem fazer, faça com calma, não tenha pressa de terminar o seu quadro. É muito, muito, muito importante não ter pressa para finalizar a sua obra. Por quê? Porque se você tiver pressa, você acaba deixando alguns detalhes de lado e aí você dá a obra por finalizada e você não fez todos os arremates que eram necessários. Voltamos aqui. Vamos lá agora para as luzes, já que eu fiz essa junção, agora eu vou fazer a luz um pouco mais forte aqui nos barrancos. A luz da água ali, ó. Agora sim, deixando a tinta sobrando ali um pouco. Prendendo a respiração, como sempre. Aí você fala, nossa, professor, mas para que prender a respiração? É que às vezes você vai fazer ali um arremate e a mão tem que estar reta, né? Então, para não errar, você prende um pouquinho a respiração, ajuda. Não sei se é só psicológico, né? Mas comigo funciona. Olha, um efeito de água ali. Que bacana, hein? Vamos para o próximo, barranquinho ali na parte de cima. Também integrando ali a cor branca com um pouquinho de azul. Mão bem leve, misturando mais o branco ali, dando os efeitos que vocês estão vendo aqui. Bastante tinta na pontinha do pincel. Vocês podem ver que não precisa ficar tudo esbranquiçado, tudo azul. Não, pode variar um pouco os tons, não tem problema, tá? É mais legal, dá mais originalidade à obra. Fazer aqui os formatinhos da água, pinceladinhas mais soltas. Bacana, né, galera? Vai ficando show de bola, né? Aqui também. Aqui eu já vou jogar um pouquinho mais de branco. Olha que legal. Vamos trabalhar um pouco mais de branco aqui. Você viu que eu fui, voltei, revisitei. Agora eu vou dando os efeitos ali. Vou limpar um pouquinho o pincel. Pegar mais branco aqui. Vai percebendo que está contaminado? Dá umas pinceladas mais corridas agora aqui. Sempre bom limpar o pincel quando você perceber que está muito contaminado de tinta, tá? Senão você acaba não dando o efeito desejado ali. Vamos para cá agora. Pinceladinha ao contrário. Para dar o efeito aqui. Olha quantas nuances de cores nesse pedaço de tela, mas que vai deixando o quadro muito, muito bacana. Muito, muito bacana. Lembrando para todos que estão chegando agora, eu gravo meus vídeos aqui na garagem.
garagem da minha casa é o meu ateliê. Por isso que vocês ouvem motos passando na rua. Eu moro perto de uma avenida, vocês ouvem os carros, de repente alguém grita, sai aqui também, enfim. Mas considerem que eu faço tudo com muito carinho para vocês. E isso não atrapalha em nada as nossas gravações aqui. É um barulhinho extra, né? Vamos dizer que dá originalidade aos nossos vídeos aqui no canal. Agora eu estou pegando um pouco mais de azul. Fazer umas insertas aqui de um azul aqui no meio. Estou dando uma olhadinha meio de longe para ver se está ficando bacana. Então vocês viram que eu fiz tudo primeiro na vertical, depois eu espalhei a tinta na horizontal. Aí eu tive que fazer alguns arremates porque eu estava com essa parte aqui dos barrancos secos, né? Então eu preciso fazer com que a tinta do barranco encontre e se funda com a tinta do lago, e como ele estava seco, eu não conseguiria dar esse efeito, a não ser molhando a base do barranco, que foi o que eu fiz aqui com o Steel de Grain Pardo. E ainda vou fazendo alguns arremates ali. Por que o Steel de Grain Pardo? O Steel de Grain Pardo é uma tinta, um marrom transparente. Ele é da mesma linha do amarelo indiano, só que ele é puxado para o marrom. Então, essa transparência dele ajuda bastante quando tem que fazer esse tipo de fusão aqui, ó. Que eu agora estou usando ele aqui novamente. Beleza. Vamos aqui para cima. Ok. Show, hein? Espero que vocês estejam curtindo. Que o professor ele vai fazendo os negócios e ele mesmo vai curtindo o que ele está fazendo. É um negócio meio maluco, mas enfim. Agora eu vou falar para vocês. Vocês sabiam que eu fiquei muito tempo sem pintar? Durante muito tempo mesmo. Acho que Eu até pintei durante a pandemia, mas não tanto quanto poderia ou deveria. E eu perdi um pouco a mão, viu? Da pintura. Aí quando eu comecei a voltar, a resolver colocar vídeos aqui no canal, então aos poucos eu estou me redescobrindo também em algumas partes. E isso é importante eu dar esse depoimento aqui para vocês, porque muitas vezes a gente desiste, né, de algumas coisas ou larga a mão e tal. Não, galera, não desista, continue. Porque se você para, você perde um pouquinho a mão da pintura assim, viu? Mesmo aquilo que você aprendeu, mas eu vou desaprender. Não, desaprender você não vai. Mas alguns efeitos que você fazia com mais facilidade, aí você tem que se esforçar um pouquinho mais. Eu tenho percebido isso em algumas telas que eu tenho feito, mas agora já está voltando ao normal. Isso é bom para mim, né? Mas assim, serviu como alerta também, né? De tipo, não pare. Continue, sempre, que vale a pena. Para quem gosta de pintura, pintura tem que fazer parte da vida da gente mesmo. A gente se liberta quando está pintando, enfim, é uma coisa muito boa. Só quem curte mesmo é que sabe o que eu estou falando. Bom, galera, agora é o seguinte, feito todos esses arremates aqui, como vocês estão vendo, está bem solto aí, né? Bastante luz aí na nossa tela. Eu vou fazer essa vegetação aqui no canto. Aí, para eu fazer essa vegetação no canto, eu vou utilizar o vermelho. Vou fazer uma vegetação vermelha. Por quê? Para contrabalancear com essa vegetação clara aqui, tá? Porque eu já tenho uns elementos mais fortes aqui desse lado, então eu quero dar um contrapeso nesse outro canto aqui. Então agora eu vou pegar, para fazer o fundo, o alizarim e um pouquinho de azul ultramar. Vou misturar os dois aqui e vou preencher aqui, ó. Tá? De leve. Preenchimento aqui. Vou dando os efeitos. Aí quando chegar aqui na ponta eu já vou começar a dar os efeitos que eu quero aqui, ó. Aqui, ó. Bacana.
Vou fazer uma vegetação bem forte aqui, para equilibrar com essa outra que está aqui na parte de cima. Olha que legal. Alizarim e azul ultramar. Aqui, vamos para cá, vamos fazer aqui também. Beleza. Fundo quase todo feito. Deixa uns vazadinhos ali, ó. Bacana, hein? E agora nós vamos para as copinhas. Vou pegar meu pincelzinho de copinha. Esse apareceu rápido aqui, hein? E eu vou pegar o vermelho chinês. Vermelho chinês aqui na mão. Vamos misturar o vermelho chinês com um pouco do médium que eu tenho aqui. O meu médium eu faço com secante e também com o óleo de linhaça. E vamos fazer a vegetação colorida aqui. Começando. Opa, espera aí. Vamos acertar aqui a mão para fazer a copinha. Bacana. Bem solto aqui. Ok. Começando das pontas. E vamos lá. Pontinha aqui também. Para poder equilibrar com aquela árvore rosa que eu fiz ali. Ela ficou bem forte, né? Então a gente precisa colocar um elemento aqui para quebrar, equilibrar a tela, né? Quebrar um pouco a força ali da árvore cor-de-rosa, equilibrando a tela com um elemento mais colorido aqui. Isso é muito importante, tá? Vocês sempre observarem, não concentrar, quando for fazer uma tela colorida, tudo num canto só, porque senão a tela fica torta. Eu costumo falar que a tela fica torta, porque você olha, tá tudo num canto. Não, tem que ter uma distribuição de elementos coloridos então. Então esse cara aqui já vai ajudar a dar uma equilibrada. Eu estou dando umas pinceladas mais largas aqui, porque ele está bem na frente, né? Uma vegetação que está aqui na frente. E é uma vegetação também colorida, como se estivesse apoiada num barranco que não está aparecendo aqui, porque ela está bem no primeiro plano. Daqui a pouco eu jogo uma luz aqui nela, deixo os vazadinhos ali, venho fazendo degradê. Olha que bacana, pessoal. Que legal, hein? Vamos fazer mais um arrematezinho aqui no canto. Quistil de grão pardo novamente. O barranquinho aqui. Só para emendá-lo um pouco com a água ali. O professor vê que está precisando, o professor vai lá e faz, para não deixar nada escapando ali. Aqui também. Agora vamos para o verde ali na parte de cima, que é um verde mais escuro. Também vamos fazer ali o arremate do verde. Que bacana, hein? Show de bola. Legal. Beleza. Aqui no cantinho. Pinceladinhas mais secas. Show. Agora já estou fazendo uns arremates aqui meio que finais. Porém eu vou dar um pouco mais de luz aqui no nosso elemento colorido aqui. Aqui, intercalando. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos pegar um pouquinho mais de branco. Aqui, um pincelzinho. Para nós colocarmos um pouquinho mais de branco. Aqui. Show, show, show.
Mais branco aqui. Pra cá. Aqui também. E aqui intercalando um pouco mais. Arremates finais na nossa tela. Jogar um pouco mais de luz vindo daqui. Joia, 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 hein? E para finalizar, nós vamos jogar um pouquinho mais de luz aqui. E para eu fazer a luz em cima do vermelho, eu vou utilizar o laranja, que é uma cor complementar ali do vermelho. Não vou jogar muita luz. Ah, falta um arrematezinho aqui. Ainda bem que o professor viu. Deixa eu fazer esse pequeno arremate ali de vegetação, porque eu percebi que está, como eu fiz ali a parte do lado, eu preciso aqui fazer um arremate. Deixa eu ver, está muito escuro. Vou clarear um pouquinho mais para chegar no tom que eu fiz ali. Esse é o desafio quando você vai pintar uma tela. Aí, ó, fiz o tom que está mais ou menos, já está com as partes secas, né? Então é preciso se atentar a esses arremates que ficam para trás aí. Jogar o laranjinha aqui. Beleza. Show, show, show. Bacaninha, arremates finais. Agora sim, né? Bacana. Vamos agora ao que interessa, que é a nossa árvore colorida, nossa árvore misteriosa, ou melhor, árvore não, né? Vegetação misteriosa aqui na ponta. Vamos misturar o laranja com um pouquinho de vermelho chinês e vamos ver se já temos o tom. Aqui na parte de cima já temos o tom. Bem pouco, tá, galera? É só uma luzinha mais fraquinha aqui, mas que se faz necessário para não ficar tudo avermelhadão. Jogar bastante tinta aqui, deixar ela sobrando. Eu já joguei bastante no início, né? Então agora eu vou jogar um pouco mais. Aqui. As pinceladinhas mais soltas. Mais intercalando ali. Querendo ou não, já vai dando outra cara, né? Isso. Mais laranja. Só nas pontas, tá? Agora aqui arredondando. No início, galera, para quem tá seguindo os meus passo a passos aqui, no início essas copinhas dão um pouco de trabalho, tá? Dica do professor, não desista. Treine com o fundo seco, faz o fundo, deixa secar, depois treina, erra, apaga, faz de novo, treina. Porque depois que aprende, fica legal. Aí fica tudo mais simples, aí fica tudo mais fácil. Mas enquanto não aprende, tem que sofrer um pouquinho a dor do aprendizado, né? Isso é natural em qualquer parte da nossa vida. Ó, professor conselheiro aqui, hein? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada de longe, se ficou bacana, se ficou legal, se está do jeito que vocês merecem, porque afinal de contas, tudo que é feito aqui no canal é feito pensando em vocês, com muito carinho, com muita entrega, isso, com muita entrega. Nos entregamos aqui para fazer esses vídeos para vocês. O professor gaguejou agora no meio do vídeo, bacana, mas beleza. Deixa eu só jogar mais uma luzinha aqui, porque afinal de contas, vocês merecem um pouco mais de luz para eu poder finalizar com a consciência tranquila de que consegui trazer um bom trabalho para vocês, passando o recado. Aqui um pouco de luz também. Vamos lá. Dava para mexer mais e mais, mas assim, são
momentos que você precisa entender quando finalizar ou não. Nesse caso aqui, a ideia é trazer a informação de como fazer. Depois, se você quiser colocar um pouco mais de luz, um pouco menos de luz, normal, você tem a liberdade de fazer isso, mas o intuito do vídeo é mostrar como fazer. E por isso que eu me dediquei bastante aqui para poder trazer até nesse momento todas as pinceladas na íntegra de como fazer o lago de uma maneira bem harmoniosa, bem colorida. Galera, é isso. Tela pronta, espero que vocês tenham curtido. Para você que é novo, que ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, ative o sininho. E para você que já nos acompanha há algum tempo e curte o nosso trabalho, nos ajude compartilhando o nosso conteúdo. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais arte, melhor. Gente, mais uma vez, muito obrigado em nome meu, Eduardo Messeneiro, em nome do Marcos Venelli. Eu agradeço demais, porque esse canal só existe porque vocês participam, vocês estão aqui conosco. Muito, muito obrigado de coração. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.